Olá pessoal, tudo bem? Vamos cultivar a fé que nos liga ao Messias, Meishu Sama? Mensagem de sabedoria. Quem vive censurando os erros alheios será censurado por Deus. Página 63, Gotas de Luz, Mukichi Okada. Ensinamento de Meishu Sama. Os pecados e as impurezas e sua relação com a doença. A relação entre o pecado e a doença já veio sendo bastante divulgado no âmbito religioso. Essa relação é realmente, mas vou abordar o assunto sob o ponto de vista da medicina espiritualista. Conforme me referi anteriormente, à medida que a pessoa acumula maus pensamentos e más ações, suas nuvens espirituais vão aumentando. Quando estas atingem certo grau de densidade, tem início um processo natural de purificação a fim de eliminá-las. Sendo essa regra uma lei inviolável do mundo espiritual, evidentemente ninguém consegue escapar dela. Essa purificação, na maioria das vezes, manifesta-se em forma de doença, mas há casos em que ela ocorre de outras maneiras, como as diversas calamidades e desastres naturais. O acúmulo de sangue tóxico e pus são as manifestações físicas dessas nuvens espirituais. Entretanto, o que se origina dos pecados e impurezas são oriundas da parte material, ou seja, as enfermidades de origem espiritual são difíceis de curar e exigem muito tempo. Doenças como a tuberculose, a osteomielite, o câncer e etc., que apresentam sintomas persistentes, na maioria, conta-se entre esses casos. Há 2 meios para se redimir o pecado: passar por sofrimentos ou praticar o bem. Escolher o último parece ser o modo mais fácil. Como exemplo, vou contar um fato ocorrido na época em que eu estava pesquisando a igreja Tenrikyo. Um rapaz que sofria de tuberculose pulmonar e fora desenganado, ingressou na referida religião. Pensando na prática de uma boa ação, decidiu fazer a limpeza de escarros expectorados por outras pessoas pelas ruas da cidade. Decorrido 3 anos, durante os quais fez isso todos os dias, o rapaz estava completamente curado. A doença tinha desaparecido, sem deixar o menor vestígio. A história que se segue é muito conhecida. O senhor Shogoro Yomamoto, mais conhecido pela alcunha de Shimizu no Jirosho, encontrou-se certo dia com um ilustre monge budista que lhe disse: sua face está marcada pelo estigma da morte. Será difícil o senhor viver mais de um ano. Jirosho, preparando-se para morrer, doou todos os seus bens à obra filantrópica e passou a viver em um templo budista, aguardando a chegada da morte. Passou-se 1 ano, 2 anos, mas nada de extraordinário lhe sucedeu, o que o deixou muito zangado. Coincidentemente, surgiu a oportunidade de encontrar-se com aquele monge, e Jirosho pensou em repreendê-lo severamente. Entretanto, quando se encontrara, foi o religioso que falou primeiro, revertendo a situação. Que coisa estranha!
O estigma da morte que havia em sua face, quando eu o encontrei naquele dia, desapareceu completamente. Deve haver alguma razão profunda para isso. Não? Shirosho, surpreso, contou o que fizera, ao que o monge disse. O ato de caridade que o senhor praticou transformou sua morte em vida. Ampliando essa lógica, o sofrimento de praticamente todo o povo japonês, devido à derrota na guerra, nada mais é que o processo de purificação dos pecados decorrente ao longo período em que o Japão invadia outros países, explorava ou dizimava outras etnias. 5 de fevereiro de 1947, nota: pecados e impurezas. Tsumikagari. Em japonês, o termo Tsumikagari pode ser dividido em duas partes. Tsumi, que no âmbito legal se refere aos crimes, delitos e infrações, e no aspecto religioso significa pecado e descreve qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada pelas leis divinas. Já a palavra kagari significa impureza e é utilizada particularmente no shintoísmo como termo religioso. São causas típicas de kagari: o contato com qualquer forma de morte, parto, doença, menstruação, cuja condição pode ser remediada por meio de rituais de purificação. Shogoro Yamamoto, 1820-1893, foi um bem-sucedido comerciante da arte de arroz. Após restauração Meijin, torna-se empresário na área de transporte marítimo. Páginas 38 a 40, Alicerce do Paraíso, volume 4, Meishu-sama. Boa noite. Bom aprimoramento a todos e vamos continuar a busca do nosso crescimento espiritual e material, né? Assim como nos mostra o símbolo do equilíbrio Izunome, né? Que é o traço vertical com horizontal e formando o equilíbrio. Muito obrigado. Se chegou até aqui, dê um like, por favor, aqui do ladinho, dê um clique para se inscrever, curta e compartilhe. Muito obrigado e até breve.